Será que a gente está realmente vivendo ou a gente está vivendo lá no passado? Quando a gente vive no passado, tem 3 aspectos importantes que levam a gente para lá ou que a gente nos leva para viver lá no passado. Um primeiro aspecto é quando a gente vive querendo que o que está acontecendo agora seja como aconteceu antes. Então, quando eu penso no passado, assim, aquela história da nostalgia, né? Eu penso no passado e, nossa, era muito melhor, era incrível. E aí eu gostaria que hoje fosse igual antes. Um exemplo que é bem característico, né? Quando a gente olha alguém que está na faculdade, você olha, nossa, como era bom aquele tempo, né? Eu gostaria, imagina se eu tivesse lá naquela época, era muito mais fácil, era muito mais simples e a gente não tinha ideia, né? Então, pode lembrar esse tempo, ou quando tem filho, pensa, ai, quando eu não tinha filho era mais fácil, ou tá casado, ai, quando eu era solteira era mais fácil, ou quando eu era criança, né? Tem muita gente que vive querendo estar lá na infância. Qual se você tem isso, né? Qual é esse passado que você gostaria que fosse e que fica a todo momento trazendo à tona? Toma um tempo para perceber, e é interessante a gente perceber na nossa fala se quando a gente está falando, a gente está trazendo à tona sempre imagens do passado. Eu tenho um amigo que gosta de antiguidades, então ele gosta de viver um passado que é além do que ele viveu, como se fosse lá na época dos avós, sabe? Então, quando a gente vive no passado, é como se a gente tivesse um filme bem bonito, que você amou assistir, e aí você quer entrar nesse filme, tipo, entra na cena, só que você não consegue interagir na cena, porque a cena já tá pronta. E ao mesmo tempo, você não consegue viver aqui no presente, porque você tá lá vivendo aquele filme que já existiu, que já foi daquele jeito. Percebe isso? Outra forma da gente viver o passado é quando a gente fica buscando justificativas no passado, no que aconteceu, para validar o que está acontecendo no presente. Então, eu não tenho uma relação boa com os meus pais e aí eu justifico que é porque eles não me trataram bem na infância, porque eles não me deram carinho, porque eles viviam trabalhando, tarará, tarará, tarará. Ou eu não tenho uma relação boa com o meu companheiro. E aí eu justifico que é porque lá na infância eu fui rejeitada, ou na adolescência eu fui rejeitada, sofri algum mal, como que eu vou dizer? Porque eu sofri alguma desilusão amorosa lá no passado e aí hoje eu não consigo me ver livre disso. Percebe? Então a gente vai buscando justificativas, né? Ah, eu tô gordinha hoje porque quando eu era criança os meus pais me davam Coca-Cola e na mamadeira ou sei lá o quê. Então eu fico buscando justificativas lá atrás para não assumir a responsabilidade dos meus atos hoje. Então, de alguma maneira, é como se a gente estivesse se defendendo, sabe? Aí eu jogo a culpa lá no passado, no que os outros fizeram, pra não assumir a minha responsabilidade aqui e agora, nesse momento. Já traz essa pergunta aí na tua vida agora. Quais justificativas eu tô buscando lá no passado para uma situação que está acontecendo aqui no presente? E como que eu posso assumir a minha responsabilidade? Então é super bom refletir e anotar sobre isso. E um terceiro ponto que a gente traz sobre o passado é a culpa. Então eu me culpo pelo que eu fiz lá no passado e eu entro num muro de lamentações. Então, porque eu tive essa atitude ruim, inadequada lá no passado, eu fico me culpando e sofrendo e chorando o passado e não me permito viver o presente. Eu tive uma ideia assim, né? Ah, aquele dia não era para eu ter saído de casa
de carro, porque sofri um acidente e isso gerou repercussões na minha vida, ou, né, bati o carro, alguém que estava comigo morreu, sei lá, tô trazendo uma ideia, isso não aconteceu comigo, né, mas tô trazendo uma ideia. Então eu busco, me culpo pelo que eu fiz lá no passado. Ai, se eu estivesse atenta, eu poderia ter feito diferente. Ai, se eu tivesse estudado mais. Ou ai, se eu tivesse dado atenção para aquele namorado que era tão bonzinho. Ou se eu tivesse cuidado do meu filho e da minha filha, ela não teria se machucado. Porque pode ser coisinha simples, assim, do dia a dia, que e se, né? Se eu não tivesse, e quando eu me culpo, é como se pegasse o chicotinho e ficasse, e eu fico me lamentando o que aconteceu lá atrás, né? Sofrendo pelo que aconteceu lá atrás, e também, mais uma vez, não assumo a responsabilidade pelo que eu fiz e pelas consequências disso aqui no presente. A Cláudia dos Movimentos Essenciais, ela traz uma visão fantástica que eu acho que explica muito bem isso, né? Se eu imagino que a vida está aqui na janela, se eu estou de frente para a vida, eu estou vivendo o presente, lidando com tudo aquilo que a vida está me trazendo. Mas se eu estou de costas para a vida e eu olho para o passado, é como se eu fosse para a vida de costas. Percebe? Então, eu não é perigoso isso, porque eu não me relaciono com a realidade. Eu vivo numa ilusão, numa fantasia lá do passado. Vivo nesse filme lá do passado. E aí a gente na vida não tem força, fica fraco, fica cansado. Gente, é cansativo ficar com aquele monte de pensamentos na cabeça, porque, né, imagina, você fica se justificando, culpando, se lamentando, ou querendo viver algo que você já viveu, mas que já passou. E então, né, tem um esforço no corpo. Então pode ser que seja muito cansativo, pode ser que dê dor de cabeça, pode ser que gere tensão no corpo. E isso gera sofrimento. Me conta se faz sentido isso pra você, se você percebe esse padrão aí na tua vida, ou se não é um padrão, se não é sempre assim, como é perceber nos pequenos momentinhos que isso acontece para poder se chamar para o presente. Porque quando a gente toma consciência do que está acontecendo, a gente já está no presente. Isso é um grande passo. Me conta aqui nos comentários qual insight você teve, como que você percebe que é isso na tua vida, e fica super à vontade para compartilhar esse vídeo com outras pessoas, se ele te ajudou. Fica de olho aqui no canal, porque sexta-feira eu vou lançar uma meditação para a gente conseguir acalmar esse passado e estar mais inteiro e presente no aqui e agora. E que a gente possa construir um mundo mais vivo a partir de nós, para o nosso bem e para o bem do todo. Um beijo!